Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É, assim, primeiro agradecer ao Túlio pela oportunidade, esses espaços são sempre importantes, né? Bom, o Túlio ali, ele já me apresentou, eu sou professora de educação física, e essa pesquisa, a necessidade dessa pesquisa, na verdade, ela surgiu justamente lá do chão da quadra, né? Do âmbito escolar. Esse artigo foi publicado por 5 autores. Desses 4 somos professores da educação básica, e com o passar do tempo nós percebemos um aumento no número de matrículas de crianças com o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então nós precisávamos entender como que esse transtorno poderia afetar o desenvolvimento motor das crianças, a nossa área de trabalho na escola e casualmente também a minha área de estudo, né, como cientista e pesquisadora. Então, aí até para que a gente pudesse entender como intervir nas aulas de educação física para auxiliar no desenvolvimento e na aprendizagem dessas crianças. Então, nós optamos por fazer uma revisão de literatura para estudar, para verificar o estado da arte, e optamos por uma revisão integrativa, que é porque nós queríamos, de fato, era analisar esses artigos captados de maneira qualitativa, de forma descritiva. A revisão integrativa tem essa capacidade, mas nós também precisávamos estudar os fundamentos de base dos conceitos de diagnóstico. Então, a revisão integrativa a gente consegue também pesquisar nos livros, né? Então, esse artigo a gente acabou captando 6 livros de todos os autores médicos e pesquisadores e 21 artigos. Bom, o que que traz a literatura quanto ao transtorno, né? Ele é um transtorno que já aparece na primeira infância, ele atinge de 3 a 6% das crianças em idade escolar, e normalmente é quando essas crianças elas entram na escola que há esse diagnóstico, porque o teste que verifica o diagnóstico, ele precisa é um teste que a criança ela é observada em pelo menos 2 espaços diferentes. Então, quando elas são menorzinhas, normalmente elas estão no seio da família, só com a família. Então, quando elas entram para a escola, é que alguns sintomas, né, aparecem. E o TDAH, ele traz comorbidades. Uma dessas comorbidades é o transtorno do desenvolvimento da coordenação. A literatura mostra que em torno de 50% das crianças, dos indivíduos diagnosticados, né, vão ter esse transtorno. E eles associam a uma redução no volume cerebelar. Isso porque a literatura, através de neuroimagem, mostra que existe, né, uma redução cerebelar, e o cerebelo ele é o principal órgão que vai auxiliar no desenvolvimento do equilíbrio, e o equilíbrio é a base dos movimentos axiais, manipulativos e locomotores. Então, essas crianças, elas acabam desenvolvendo um déficit de desenvolvimento motor. A falta da experiência motriz vai fazer com que esses aspectos eles sejam piorados. E aí, então, é bastante importante que nós, enquanto professores de educação física, possamos estar atentos a esses diagnósticos para que a gente possa ajudar no desenvolvimento das crianças. Principalmente porque no Brasil, o local onde a maior parte das crianças vão conseguir participar de atividades físicas pedagogicamente estruturadas é na escola. Com relação às intervenções, a literatura mostra que os 3 tipos de abordagens que são mais utilizados e que surtem mais efeito é o farmacológico, a terapia cognitivo-comportamental e a psicossocial. E tem que lembrar que a terapia, a intervenção farmacológica, ela está associada a 80% de todas as intervenções. Então, normalmente tem uma intervenção e a intervenção farmacológica está junto. O remédio mais utilizado é o metilfenidato. No Brasil, ele tem o nome comercial de Ritalina. Alguns artigos chamam a atenção, afirmam que ele não causa dependência, embora alguns autores tragam a questão de que não existe evidência suficiente, né, para saber se realmente a longo prazo esse medicamento não vai causar algum tipo de dependência. Com relação às intervenções motoras, foram poucas as intervenções que nós encontramos, principalmente nas escolas. Normalmente essas intervenções elas são psicomotoras ou de terapia ocupacional em outros espaços, né? E
acaba dando a impressão que o comportamento motor talvez não esteja recebendo a devida importância que deveria ter em detrimento do conhecimento cognitivo e do desenvolvimento social dessas crianças. No entanto, a gente também precisa pensar que talvez não, acredito muito que aconteça, que essas intervenções elas estejam acontecendo na escola, no entanto, elas não são publicizadas. Eu faço parte de um grupo de pesquisa aqui, que é o PROESP, Projeto Esporte Brasil, e os últimos artigos que nós estamos publicando justamente com foco nas experiências que são realizadas dentro das escolas, para que a gente possa aproximar a escola da ciência e possa trazer a ciência para dentro da escola.